Nós estamos prestes a comemorar o nascimento do nosso Senhor. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, Deus se fez um de nós para jamais perder cada um de nós. A narrativa bíblica que se você olhar desde o princípio, o maior desejo, a maior vontade de Deus é restabelecer a comunhão com a gente. É retomar o Deus conosco presente nas nossas vidas, constante nos nossos dias, no nosso dia a dia. Então a encarnação é um sinal, pessoal, evidente. A vinda de Jesus é um sinal evidente de que Deus deseja isso do fundo do seu coração. De tal forma que Ele mesmo se fez como um de nós, se esvaziou, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, e Ele se fez como um ser humano e habitou entre nós como um homem mais perfeito, o único perfeito que existe. Então nós sabemos que Deus tem esse desejo, estar conosco, e eu espero que você também tenha vontade e desejo de estar com Ele nesse dia. Desde Gênesis e Apocalipse nós vemos isso, Deus tentando restabelecer a sua comunhão com a humanidade. Mas as coisas não são fáceis. As coisas tenderam a ficar cada vez piores. A gente vê isso, a gente viu isso, né, na semana passada, no tema que fala quando a gente passa pelo vale do choro, quando a gente passa pelas dificuldades, os tempos mais difíceis, quando a nossa fé é colocada à prova. E nós descobrimos que mesmo ali no vale do choro, Deus se faz presente, ainda que nós tenhamos que andar pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer, pois Tu estará com cada um de nós. Deus estará conosco. E hoje nós vamos aumentar o desafio. Você está pronto para o próximo desafio? Você está pronto para a próxima dificuldade que nos virá? Bom, gente, diferente do vale, existe o deserto. E o deserto ele é diferente do vale porque ele costuma ser mais longo, costuma durar mais tempo. O vale, por várias vezes, o vale é algo momentâneo, algo pontual, que faz a gente chorar e nos quebra. Mas o deserto pode ser algo que leve anos, às vezes muitos anos, para passar. Você tem passado por algum deserto? O deserto do trabalho indesejado, de ficar aguentando o seu chefe chato, ou do seu funcionário que não toma jeito. Você tem passado pelo deserto financeiro, acabou de arrumar o carro, sei lá, quebra alguma outra coisa dentro desse mesmo carro. Você fala, nossa, jamais parece que as coisas vão ficar alinhadas. Talvez a frustração e a expectativa quebrada de um relacionamento. Mais uma vez deu errado. Até quando, Senhor, as coisas não vão dar certo para mim? Será que você está no deserto de um casamento que você, vez ou outra, se encontra em dificuldade e diz, até quando, Senhor, eu terei que passar por isso? Até quando, Senhor, eu tenho que tolerar algumas coisas? Será que você está passando pelo deserto do adeus definitivo, da qual você sabe que jamais voltará a ver a pessoa que você ama tanto? Isso tem corroído o seu coração, quebrado você, tem feito você passar por momentos áridos e secos na sua vida. Será que você tem passado pelo deserto dos sentimentos mal resolvidos, dos atritos que você não tem coragem de encarar e de resolver? E isso tem sido arrastado. O deserto, meus irmãos, é um lugar árido, é um lugar desolador, é um local de desorientação, onde nós olhamos para situações e não entendemos, onde existem miragens, nem tudo é como parece ser. O deserto nos humilha, o deserto é um lugar de ilusões, e é um lugar onde nós nos vemos perdidos e solitários. Parece que ninguém nos entende, parece que mais nenhuma pessoa no mundo tem passado pelas mesmas coisas que a gente. O deserto costuma ser um local de solidão. Por isso o tema de hoje é Deus conosco no deserto da solidão. Nas Escrituras, meus irmãos, existem muitas histórias que retratam o período de deserto. E às vezes ele é descrito de forma literal.
pessoas que passaram pelo deserto. O próprio Jesus, ele visitou o deserto. E é interessante que muitas vezes nas Escrituras o deserto ele é seguido por um momento de bonança ou um momento de aprovação. Jesus foi assim. Jesus ele acabou de ser batizado. Ele havia sido batizado, então ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. O relato bíblico fala que Deus dos céus disse com uma voz estrondosa: este é o meu filho amado, ouçam-no. Em quem eu tenho prazer também. Tem essas duas partes, né? Ouçam-no e também tem em quem eu tenho prazer, o filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo testificando daquele momento desceu sobre Jesus em forma de pomba. Ou seja, Jesus ele teve um momento de aprovação, mas na mesma hora, ou logo em seguida, ele teve que passar por um momento de provação. E lá ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. E nós vemos isso por várias e várias outras ocasiões. Para a gente entender melhor esse tema, a gente vai olhar com atenção para a vida de um personagem bíblico do Velho Testamento. Nós vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia ir lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 19. Se você não trouxe, ainda bem que eu sou misericordioso, está aí para você. Acompanhe a leitura comigo. 1 Reis, capítulo 19. A partir do verso 3. Diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi a Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Diferentemente de Jesus, que foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, Elias é levado ao deserto por conta do seu medo. E veja, nós estamos falando, não é de qualquer personagem bíblico. Nós estamos falando, sei lá, de um personagem com menos expressão, um personagem que vez ou outra está passando por momentos de pouca fé. Nós estamos falando de um homem que era conhecido como um grande profeta. Talvez, em igualdade com Moisés, ele é o segundo profeta ali, junto com Moisés, em estatura. Elias, o grande profeta Elias, em sua primeira aparição nas Escrituras, no capítulo 17, um pouco para trás, ele diz ao rei Acabe, ele aparece do nada, primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele já diz assim para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. A primeira aparição do profeta Elias já é metendo o pé na porta, já é colocando um rei contra a parede, dizendo: não haverá chuva no período até que eu diga que vai chover de novo. Nós estamos falando desse profeta. Um profeta que, vez ou outra, se mostrou totalmente corajoso, gente. Muito estranho ele sentir medo aqui. Olha, logo após ele dizer isso, parou de chover. E ficou sem chuva 3 anos. Durante 3 anos não choveu. Nesse tempo, Deus mandou ele fazer um acampamento próximo a um riacho, aonde ele bebia água, e os corvos, como os entregadores por aí de comida, iam levar pão e carne para ele. Olha que coisa de louco, gente. O iFood da época. Mas o riacho secou. Logo em seguida, Elias vai até a casa de uma viúva, né? Uma viúva pobre, detalhe, isso é importante. Ela tinha pouco mantimento, não conseguia nem se sustentar, e ainda por cima tinha um filho, que ainda era pequeno, provavelmente, jovem, uma criança. Mas o profeta disse o seguinte para a viúva: não tenha medo. Não tenha medo, é um pouco irônico ele dizer isso, né? Não tenha medo. E acrescentou: assim diz o Senhor, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. E milagrosamente assim se sucedeu. Logo em seguida, parece que tudo está indo certo, o filho da mulher morre. A mulher só tinha aquele filho. O filho era a herança do Senhor, a riqueza que Deus tinha dado para ela. O filho era tudo para ela. E aí ela chega para Elias e fala: você trouxe uma grande maldição, por que isso aconteceu comigo? Elias então ora, e o menino volta a viver. E ele entrega o menino à sua mãe de novo. Nós estamos falando desse homem, gente. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, no desafio dos deuses, o desafio de fogo dos deuses. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é Baal, Baal vai mandar fogo,
e consumirá o altar, mas se for Yahvé, se for o Deus verdadeiro, se for o Senhor, Ele mandará fogo. Então ele disse para os profetas de Baal, vão lá, vocês são mais, vocês estão em maior número. Por favor, comecem então a procurar aí a ajuda dos deuses de vocês. E eles fizeram isso durante o dia inteiro, pela manhã até o fim da tarde. E como era costume deles, eles se machucavam, Baal, Baal. E aí Elias ainda caçoando dos profetas diz, eu acho que vocês estão gritando muito baixo. Acho que vocês não estão fazendo bastante. Por que vocês não gritam mais alto? Por que vocês não esperneiam? Vai ver, o Baal está dormindo, está ocupado. Ele não é um Deus, talvez esteja acontecendo isso com ele. E acontece que Baal não responde, não houve nenhuma resposta. Mas assim que chega a vez de Elias, Elias fala com Deus. E ele faz uma oração, e no mesmo instante, todo aquele holocausto foi consumido pelo fogo. Havia até água naquele lugar, a fim de dificultar o desafio. E mesmo assim, nada restou. Porque Deus é maior que Baal. Yahvé é maior que Baal. Então a vitória é do Senhor e a vitória foi de Elias. Logo em seguida, Elias fala para o rei Acabe, um rei mau e perverso. Um dos piores das escrituras, um dos piores dos relatos bíblicos. Ele diz, vai cair chuva. Pode voltar embora, vai se alimentar, porque se você não for agora, é capaz da chuva te pegar pelo caminho. E aí ele manda um servo ir lá ver o sinal da chuva, e por 7 vezes não viu nada. Até que pela última vez ele viu uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. E Elias, na certeza de que Deus haveria de respondê-lo, disse, pode ter certeza que esse é o sinal que a chuva virá e vai ser forte. E aí ocorre uma forte chuva. Nós estamos falando de Elias, esse homem, gente. Um homem que não temia nada. Um homem muito valente, corajoso, de grandes sinais e prodígios. Um homem que fez milagres, um homem que viu milagres. Um homem que foi sustentado por Deus. Um homem que não temia nada nem ninguém. Mas ele era um homem comum. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, diz que Elias era humano como nós. No entanto, quando ele orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou a chuva. Qual que é o motivo do medo, então, de Elias? É muito óbvio, gente. Uma mulher é o motivo da dificuldade do medo de Elias. Isso explica muito, eu acho, homens terem medos das mulheres. Elias recebeu uma ameaça de morte, gente. Uma ameaça vinda da esposa do rei Acabe, Jezabel, que disse, tão certo como você matou os meus profetas, amanhã, pelo mesmo horário, se você não estiver morto, eu não sou Jezabel. Você estará morto nesse horário, em 24 horas, eu te dou um aviso, uma ameaça de morte, você irá morrer, Elias. E eu acho que é um pouco interessante a gente perceber, porque Elias havia vencido todos os seus combates até aqui. Mas nada havia mudado, gente. A realidade que o cercava ainda permanecia intacta. Acabe não se converteu. Embora os outros falassem, o Senhor é Deus, quando viu fogo, ainda havia tanta gente vivendo uma vida cristã bem rasa e razoável. Então ele fica com medo. Você vai morrer. As emoções ruins, elas podem atingir todos nós, o tempo todo, gente. Não há como a gente negar isso. E por mais cristão e crente que você seja, isso ainda vai e pode te atingir. Não pense que você é imune às emoções, sentimentos ruins. Nós somos propensos a todos os tipos de emoções. E nós muitas vezes somos conduzidas por essas emoções. E quando isso acontece, nós estamos propensos a começar a desistir, deixar tudo para trás. Elias, então, foi até uma cidade chamada Berseba, que a gente está vendo aí no texto. E ali ele deixou o seu servo. Ele deixou o seu servo. Isso aqui é um ponto importante. Porque às vezes a gente pode pensar, então Elias era um homem rico, ele tinha servo. Não se trata desse tipo de servo. Não era riqueza, não era por causa da riqueza dele que ele tinha um servo. O servo de Elias representava uma parte da sua vocação. O servo de Elias, na verdade, era um discípulo do Elias. Tanto é que depois desses acontecimentos todos, que a gente vai ver hoje, ele vai se encontrar com Eliseu e vai chamar Eliseu para ser seu discípulo. E Eliseu se torna seu discípulo.
Então, em outras palavras, o que Elias está fazendo aqui, o que me chama muita atenção, ao deixar o servo, ele está abandonando parte da sua vocação e da sua missão. Elias está deixando para trás uma vocação clara e uma missão clara dada por Deus para ele. Ele deixou seu servo, ele abandonou. E o servo representava essa parte do seu chamado. Então ele está desistindo, gente. Elias está desistindo do seu chamado de profeta. Meus irmãos, quais são os medos que têm feito vocês desistirem? Pensarem em desistir? O que tem causado tanto incômodo e tem trazido temor à sua alma? O que tem feito você pensar, eu vou desistir, para mim já deu, eu não aguento mais? O que você tem deixado pelo caminho? Algo que é tão importante à sua vida, que você tem deixado pelo caminho? O que tem feito você querer isso? A continuação do texto vai dizer o seguinte: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Logo após ele abandonar ali, deixar ali na cidade o seu servo, o seu discípulo, Elias ele vai para o deserto. E sozinho. Ele começa a caminhar sozinho. O deserto não é um lugar muito legal para a gente ficar sozinho. Mas deserto implica em solidão. Deserto não tem nada, não tem ninguém, é só um amontoado de areia. O deserto, ele implica a solidão. Mesmo ali, na plena solidão da alma dele, na alma de Elias, debaixo da árvore, de uma árvore que provavelmente sobrevive a esse cenário bem árido, Elias ora ao seu Deus. Pois ele sabia que Deus poderia vê-lo, que Deus haveria de estar enxergando tudo o que ele está passando. Ele não perdeu fé na existência de Deus, mas pelo contrário. Só que ele perdeu fé no Deus que está perto dele, no Deus que está do lado dele. Então ele imagina um Deus que está muito longe, olhando para ele, vendo a situação dele, e que era capaz então de tirar a sua vida. E ele ali pede, ele fala: Deus que me assiste de longe, o Deus que me vê, por favor, tire a minha vida. Eu não aguento. Ele foi sozinho e ele quer se manter sozinho ali. Ele vai tentando conduzir a sua história sozinho, no meio das dificuldades, e mesmo ali, ele olha para Deus e fala: Deus, eu estou sozinho, e eu quero a morte. Você já se viu sozinho? Você está sozinho? Você se sente sozinho? Deus está ali parecendo sem importância, Ele não se importa com você, Ele não está próximo de você, Ele está longe, assistindo toda a sua situação, mas Ele não intervém em nada. Você se sente assim? Você já quis a morte? Você já quis a morte? Eu não aguento mais, eu quero morrer. Pode ser que alguns de nós já tenhamos pensado nisso. Talvez alguém que nos assista esteja nutrindo isso, ou algum de nós esteja nutrindo isso. Eu quero dizer para você, a morte não resolve nada. Deus tem pensamentos ótimos a seu respeito. Pensamentos de paz e de vida, e de um futuro brilhante para você. Não pense na morte. Tanto na morte física, como na morte de qualquer outra coisa. Deus tem para você sonhos em relação ao seu trabalho. Deus tem para você ótimas coisas em relação ao seu relacionamento. Deus tem para você coisas que os seus olhos e o seu coração não conseguem cogitar. Nem a sua mente consegue imaginar. Deus tem para você coisas maravilhosas demais. Não desista. Não peça a morte das coisas. Ainda há vida. Ainda há solução. Você pode estar se sentindo sozinho, passando por um deserto da solidão, mas Deus está com você. Ainda que você não tenha consciência plena disso, ainda que você se encontre debaixo de uma árvore pedindo para morrer, Deus está do seu lado. Deus não esqueceu de você. E a continuação do versículo vai dizer isso, vai mostrar o quanto o coração de Elias está totalmente assim cansado dessa situação. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. O que ele está dizendo é: cansei, Senhor, eu não aguento mais, estou exausto, estou farto da minha vida, Senhor, não dá mais para mim, já esgotou. Você está sentindo-se assim, meu irmão, minha irmã?
Eu cansei do meu casamento, chega! Eu vou pedir divórcio, cada um para o seu lado, cada um leva a sua vida, vamos cada um resolver da forma que dá. Eu me cansei dos meus filhos, são rebeldes, não servem ao Senhor, não me obedecem, não aguento mais. Estou exausto da minha situação, está difícil como está, eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais as frustrações, a vida não se ajusta. Até quando vai ser assim? Eu cansei, Senhor. Eu cansei de tudo, eu estou esgotado da doença que eu preciso carregar. Eu estou esgotado dos sonhos que não são alcançados. Eu estou cansado de tudo isso que vem me acometendo. Eu estou passando por um deserto da solidão, Senhor. Mas eu tenho uma coisa para dizer, se você se sente assim. Dizer tais coisas a Deus, dizer-as todas a Deus, é a melhor coisa que você pode fazer. Você pode murmurar, estar no deserto murmurando sozinho, pensando estar só. Mas quando você direciona a Deus, eu estou cansado. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu desisto. Deus, eu quero a morte. Deus escuta. Deus escuta. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Continuando. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. Vocês conseguem ler todos juntos para ficar mais forte? Que eu vi só a voz do William. Levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Então, logo após ele pedir a morte, Elias recebe a visita ilustre de nada mais, nada menos do que um anjo, gente. Quem já recebeu a visita de um anjo aqui? Pois é, ele recebeu uma visita de um anjo que, ao invés de lhe trazer uma mensagem dizendo: Elias, seu medroso, levanta daí, vai, está na hora da gente continuar a caminhada. Aliás, Elias, você orou agora há pouco, mas orou errado. Dá a mão aqui para mim, vamos orar de novo. Senhor Deus, ele é um homem de não tem fé. Dá fé para ele. Não é isso que o anjo faz. Ou disse: levanta daí, você é um missionário, um profeta, você precisa ter coragem. O anjo não faz nada disso. Não lhe prega um sermão, não fala que devem orar mais, ele simplesmente dá de comer, de beber, e deixa Elias dormir de novo. A gente tem um mensageiro que não dá nenhuma mensagem para ele, que cozinha para ele, na verdade. Nós temos um anjo aí, da alta gastronomia, que está servindo o profeta que está exausto, está cansado. Isso para mim traz uma aplicação muito simples. Há momentos, meus irmãos, que tudo que nós precisamos é de uma boa refeição e de um bom descanso. Há momentos que a gente carece caminhar pela orla da praia, sabe, beber um pouquinho ali, alguma coisa que seja legal, e descansar na presença de Deus. Usufruir das melhores coisas que Deus tem nos dado. É apenas respirar e deixar Deus cuidar de você. Há momentos que a gente precisa disso. Há momentos que a gente simplesmente tem que existir e não fazer. A gente às vezes quer tanto fazer, ser útil nas mãos de Deus, mas a coisa mais útil é você ser algo. Se você respirar e viver na presença de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Aproveite a vida. E mesmo Elias ali dormindo de novo, Deus faz presente novamente. Pois, logo depois que ele dorme, o anjo volta. E fala para ele comer mais, fala para ele se fortalecer mais. Isso para mim, fica claro que Deus está conosco até quando a gente dorme. Deus se importa com o seu sono, Deus se importa com tudo em você. Todo o seu ser é importante para Deus. E mesmo quando tudo não faz sentido, você só está dormindo porque quer morrer. Você está comendo a contragosto. A vida não tem sabor, não tem alegria nenhuma em viver. Você acha que ele comeu feliz? Ó, que gostoso. Ele foi acordado e comeu porque o anjo falou. Ele não tinha nenhuma vontade de fazer nada disso. Ele simplesmente estava existindo. E mesmo nesses momentos em que nós não sentimos prazer na vida, Deus se faz presente. Deus está cuidando de você, mesmo quando você está desistindo de tudo. Pois em meio ao deserto, onde nós estamos padecendo,
ainda, gente, existe uma solução, ainda existe a presença de Deus com a gente. E logo em seguida, então, Elias se levantou, comeu, como diz aí o texto, e esse alimento deu força para ele, e aí ele teve uma jornada de 40 dias e 40 noites, caminhando até um monte Sinai. Porque quando há um deserto tão árido assim, ainda há a solução de uma montanha tão familiar que carrega a presença de Deus. Então Elias, nesse desejo de se encontrar com Deus, de quem sabe falar, eu vou provar a Deus agora, ele vai até essa montanha. E lá, a gente vai continuar lendo para entender. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? A questão é que o cansaço de Elias não era apenas físico, gente. Ele descansou, dormiu bastante, comeu bem. Mas após se reabastecer fisicamente e andar por 40 dias, Elias ainda está cansado. E não é da caminhada. Elias ainda busca alguma coisa. E não é o deserto mais, ele está procurando um pouco de alívio para sua alma. A maioria de nós, quando dizemos estamos cansados, às vezes a gente quer associar diretamente a um cansaço físico. Quando as pessoas dizem, como você está? Às vezes a gente diz, eu estou cansado, preciso de férias, preciso descansar. Às vezes é verdade, mas às vezes não é. Às vezes o nosso diagnóstico está errado. Porque se for um cansaço simplesmente físico, uma boa noite de sono resolve tudo. Mas ainda assim a gente muitas vezes se encontra cansados, se encontra desanimados, se encontra abatidos. Porque o problema do nosso cansaço, da nossa exaustão, não é físico. A nossa carência, na verdade, é sermos revigorados espiritualmente. Elias precisava desse novo vigor de Deus. E a palavra aqui usada para caverna também pode ser traduzida como uma fenda, um lugar, um buraco. E é interessante que séculos antes, séculos atrás, um outro profeta que eu acabei de dizer que está no mesmo patamar de Elias, Moisés, subiu naquela mesma montanha e entrou numa fenda. E ali ele pediu para ver a glória de Deus. Em outras palavras, Moisés disse, eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero saber quem é o Senhor de verdade. Muitos comentaristas das Escrituras acreditam que essa caverna se trata dessa mesma fenda onde Moisés se enfiou, onde Moisés procurou ver a glória de Deus. E de modo muito, muito semelhante, Elias também quer ver a Deus. Ele também precisa de Deus. E ali ele passa a noite. E Deus fala com ele no meio da montanha. Porque mesmo depois de um grande deserto, gente, haverá uma montanha para nós. Elias estava ali, ainda trazendo o deserto dentro do seu coração, trazendo a solidão dentro da sua alma. Elias está abatido dentro de um buraco. E Deus fala com ele, o que você faz aqui, Elias? Qual foi o motivo que te trouxe até aqui? Por que, Elias, você está aí? O que te traz até esse lugar? O que te trouxe tanto esgotamento, Elias? Em meio aos seus desertos, Elias, o que você busca? O que você busca, Leandro? O que te faz aqui? O que te trouxe aqui, Elisângela? O que te trouxe aqui, Jussival? O que você faz aqui? Quais são os desertos que você tem carregado? Quais são as dores que você tem trazido? Quais são as dificuldades, os esgotamentos, as existências que você quer tanto se ver livre? Eu quero que você troque o nome de Elias pelo seu nome, tá bom? Se eu não disse o seu nome aqui. O que te faz, o que você faz aqui? O que te trouxe aqui? E ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Talvez o que te trouxe até aqui, meu irmão e minha irmã, as motivações por trás de cada um dos seus atos, seja justamente as suas maiores necessidades, as suas maiores buscas que nunca são resolvidas, aquilo que está mais dentro do seu coração, que você quer ver tanto sendo respondido e não são, os desertos que se demonstram cotidianamente no seu dia a dia, na sua vida, e você tem visto e olhado e parece que só o pior tem acontecido.
A frustração que tem te acomodado, te incomodado. Elias tem essa frustração. Ele não vê o povo se rendendo a Deus. Ele não vê o rei prostrado diante de Deus. Ele está vivendo um deserto de suas perspectivas sendo todas destruídas. E a provação do deserto, gente, é pesada. Quando nós vemos que as nossas necessidades, as nossas buscas não são resolvidas. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Se as suas necessidades parecem ser muito grandes, saiba que tem um Deus que resolve todas elas. Suas necessidades podem ser uma grande dádiva se elas te conduzem para mais perto de Deus. A necessidade de Elias o levou a encontrar uma montanha, a buscar as montanhas do Monte Sinai, um monte conhecido pela presença de Deus. A sua maior necessidade também pode ser uma dádiva na sua vida, se você sabendo que não há resposta em você, que o deserto uma hora vai ter fim, se você depender de Deus. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Elias está como Moisés disse, Deus, eu estou te colocando à prova. Quem o Senhor realmente é? E aí o Senhor diz para ele, saia e ponha-se diante de mim no monte. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Então, pela última vez, Deus, ele então vai conversar com o seu servo que está padecendo. E às vezes a gente espera pelo extraordinário, a gente espera pelo espetacular. Coisas extraordinárias começaram a acontecer ali. Um vento que quebrava as pedras, derrubavam as pedras. Deus não estava nas pedras, não, no vento, nem nas pedras. Deus não estava no forte vento. Logo em seguida correu um terremoto, sinal evidente em outras passagens da presença de Deus. Mas Deus não estava no terremoto. Não sei como, de repente passou um fogo, um incêndio. Mas Deus também não estava no fogo. Nós esperamos o extraordinário, mas Deus também está no comum. Deus está no dia a dia. Deus está na beleza do dia. Deus está no vento. Deus está no cotidiano. Deus está a qualquer momento, em tudo. Claro que Deus também pode, em muitos momentos, se revela no extraordinário, na cura. Deus se revela na restauração de todas as coisas. Mas muitas vezes Ele se revela nas pequeninas coisas. Deus também é um Deus do ordinário, um Deus do comum, um Deus das coisas mínimas. Pois é muito bom nós querermos transformar pedra em pão, mas nem sempre esse é o jeito de Deus. É muito legal a gente esperar que Deus faça milagres, mas nem sempre Deus faz desse jeito. Deus, ao invés disso, se revela em uma voz tranquila e mansa, em um suave sussurro. Por que Deus sussurra? Nós louvamos a Deus com seus milagres, nós exaltamos o seu nome quando acontecem curas, louvamos o seu nome em grandes momentos, mas muitas vezes é só a sua graça que basta. Porque Deus continua sussurrando. Porque Deus sussurra enquanto o diabo grita aos plenos pulmões as suas mentiras. Porque quando a vida é tão difícil, quando o deserto está totalmente envolvendo a nossa vida, a voz de Deus é tão baixa. Porque Ele se manifesta de forma tão suave, quando todo mundo quer nossa atenção. Se Ele deseja que a gente o escute, se Ele espera que nós obedeçamos, porque Ele não grita? Porque Ele não demonstra com grande poder a sua vontade, a sua voz,
de forma sobrenatural, por que Ele não se revela assim? Se Ele quer tanto que nós o conheçamos e o ouçamos, por que Ele sussurra? Deixa eu dizer para você por que Ele sussurra. Porque Ele está próximo. Ele sussurra porque Ele está perto. Ele está perto de você. Ainda que você não creia nisso, ainda que você não sinta isso, ainda que o deserto esteja te incomodando muito, Deus está perto de você. Ele não te deixou. Deus se revela em um sussurro e pergunta mais uma vez para mim e para você nessa noite: o que você faz aqui? O que você faz aqui? Deus está perto. Ele está tão perto que Ele se fez um humano. E logo após Ele ser levado aos céus, Jesus Cristo, Ele mandou o seu conselheiro, que continua sussurrando as nossas vidas, os nossos corações. Talvez tudo que nós precisamos é de mais atenção, porque Ele está do seu lado, jamais te deixou, jamais te abandonou. O Espírito Santo está contigo. Ele está tão perto que Ele está dentro de você. E Ele quer ser seu amigo, Ele quer te fortalecer, Ele quer te levantar. Ele quer que você entenda que o deserto vai acabar. E mesmo ali Ele está com você. Ele está do seu lado. E logo Ele vai te conduzir para uma montanha para revelar quem Ele é. Eu quero orar com você. Quero convidar você a ficar em pé. Deus está conosco no deserto da solidão. E em todo momento. Em todo momento. Jesus, muito obrigado, porque o seu amor é leal, é real, é presente. Não há nada e nem ninguém como o Senhor. O Senhor está perto de nós, tão perto de nós. Mais perto, Deus, do que qualquer coisa, de qualquer outra pessoa. O Senhor se importa com a gente. O Senhor revela quem o Senhor é. Não só na montanha, mas também no deserto, em todo momento. Até quando a vida não tem mais sentido, a gente quer a morte. Até quando a vida é um grande pesar, Deus. E a gente vai arrastando e vai, sabe, chorando, Deus, as necessidades não almejadas, não alcançadas. O Senhor ainda assim, no comum, no dia a dia, se demonstra tão manso nas nossas vidas. O Senhor está próximo de nós, eu te louvo por isso. Eu te louvo pela vinda de Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, que nos dá sentido e que nos garante, Deus, que o deserto irá passar, que nos garante que a vitória em Cristo já nos foi dada. Nós somos tão felizes por isso. Senhor, que nós possamos descansar no seu amor. O Senhor está próximo de cada um de nós. O Senhor está do lado de cada um de nós, de forma poderosa, de forma tremenda. Preencha-nos, Pai. Preencha nossas necessidades que são encontradas e encontram satisfação no Senhor. Todas elas. A resposta é Jesus e sempre será o Senhor, Pai. Preencha nossas vidas. Não permita que nós venhamos a nos perder nas dificuldades que o deserto nos propõe. Mas tenhamos fé e a certeza de que o Senhor está cuidando da gente, nos alimentando, permitindo que nós nos descansemos e nos conduzindo para um lugar onde nós vemos plenamente a sua presença. Que o Senhor sempre esteve próximo, sempre esteve perto, nunca estamos sozinhos. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo e a presença dEle que sussurra em nossos ouvidos, sejam com todos vocês hoje e sempre, meus irmãos. Amém.